Como eu já havia falado, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o manejo sustentável. No momento que nós estamos passando, tá certo que tem algumas coisas que estão diminuindo o preço. Pouco, mas tá. Mas pensa bem no começo do ano, onde a tonelada de adubo químico chegou a 6, 7 mil reais. Aqui no Mato Grosso do Sul eu vi produtor de soja e milho jogando esterco no campo para tentar reduzir custo de produção. Imaginou o que é isso? Usar esterco de galinha na lavoura de milho e soja? Vocês têm noção? Até eles quiseram reduzir o custo. E hoje, por causa disso, infelizmente o esterco está um pouco mais caro do que o normal. Um pouco não, bem caro. Entendeu? Todo mundo está tentando fugir. E por que o esterco resolve, gente? Olha, uma coisa que eu já falei uma vez e eu vou repetir. Alguém já viu alguma pessoa entrando na mata, na floresta? Vamos pensar nisso, na mata, na floresta, com um saco de adubo no ombro, carregado aqui. Alguém já viu isso? Se alguém já viu isso, me fala, que eu nunca vi. Sabe por quê? A floresta e a mata não precisa de adubo químico, porque elas se alimentam do quê? De tudo que cai na terra. Isso eu já falei. Tudo que cai aqui na terra. O que cai? Folha, galho, flores, frutos, cascas. Tudo que cai na terra vira adubo. Tudo que cai em cima do solo e vai apodrecendo pouco a pouco é adubo. Vocês sabem muito bem que o que é absorvido pela planta, a maioria é mineral. O mineral, ele não evapora, apodreceu, virou vento. Não, o mineral não evapora. O mineral fica no solo. Então, fósforo, potássio, cálcio, cobre, enxofre, tudo que é colocado no chão, ela fica na terra. Então a planta puxa pelas raízes, vai até as folhas, frutos e cai de novo. Então tudo que cai no chão, ela volta para a terra, gente. Então se acontece isso lá na mata, por que na nossa lavoura é diferente? Quando eu entro numa propriedade rural e eu falo para o produtor, olha gente, vamos tentar trazer de fora o mínimo possível. Por que isso? A partir do momento que eu uso o que tem dentro da propriedade, eu não gasto, certo? Então, se eu não gasto, melhor para mim. Aí um aliado que ao longo do tempo eu considero um aliado muito importante, o mato. O mato é o meu principal aliado no manejo de fruta e hortaliça. Eu adoro o mato. Eu não jogo herbicida no mato porque eu preciso dele. Por quê? Ele vai absorver do solo, fazer toda aquela massa verde no mato, a planta daninha. E aí, o que tem naquele mato que cresce que nem não sei o quê? Vixe Maria, todo mundo fala para mim, Érica, se a minha roça fosse que nem um mato, eu estaria bem na minha vida. Ganharia uma fortuna, não é verdade? Só que como a gente não consegue brigar com o mato, porque ela se desenvolveu muito ao longo do tempo em cair semente e explodir em crescimento, e logo logo já abafa a nossa cultura, então vamos trabalhar com o mato para o nosso favor. Oxi, por que vocês acham que existe plantio direto em grandes culturas, como no caso os grãos? Porque eles perceberam que a matéria orgânica de cultura anterior, por exemplo, plantei hoje milho, só que aí depois eu vou plantar soja. Só que eu deixo toda a palhada no milho em cima da terra para eu pôr a soja em cima. E essa palhada vai apodrecendo, vai virando adubo orgânico. E a soja vai absorver e crescer. É isso. Gente do céu, nós temos que começar a olhar esse ponto. Se eu não tenho uma floresta que cai folha, absorve, cresce, cai folha, cresce, cai folha,
cresce, cai folha, galho, fruto, casca. Eu não tenho essa floresta, então vamos trabalhar com mato, porque ela cresce, 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 cresce. E nós vamos cortando, roçando, na foice, na roçadeira elétrica, na roçadeira a gasolina, não sei como, ou simplesmente amassando aquele mato, quebrando. Tem algumas pessoas que não têm dinheiro. Eu vi um produtor puxando um tronco, colocou na ponta do tronco assim, uma corda, e foi puxando, e o tronco foi amassando todo aquele mato ali, foi amassando. Aí o que ele fez? Como muitos, ele foi passando constantemente esse tronco ali, puxando na corda, ele foi amassando, acamando aquele mato ali dentro. Ou seja, ele formou sem querer, sem pensar, uma camada de matéria orgânica que foi apodrecendo ao longo do tempo. Tem noção disso? Ele não sabe ler, escrever, não tem celular, anda a pé porque a bicicleta dele quebrou. Mas ele foi muito mais esperto do que eu. Eu vi aquilo e achei um fenômeno. Ele não tinha dinheiro para comprar gasolina, não tinha força física porque é um idoso, então ele não conseguia roçar, mas ele colocava a corda aqui e puxava o tronco, e aí lá atrás ia amassando tudo. Então, aí vocês falam, não tem como economizar na roça? Ah, Érica, mas vou ficar arrastando um tronco em 2, 3, 4 hectares? É um exemplo, meu. É um exemplo que nada é impossível nessa vida, não é verdade? Não é impossível. Então, se um senhor que aprendeu na vida tudo isso que eu falei para vocês, por que não? Por que eu não posso fazer então? Não é verdade? Por que eu não posso pegar e colocar isso em prática? É isso que a gente tem que pensar. Então, trabalhando com a agricultura, com os produtores, eu aprendi mais do que eles imaginam. Então, esse é um outro ponto muito importante. Matéria orgânica nós temos que colocar de volta no solo para poder recompor todo o nutriente. Então, o que todos vocês têm no sítio é mato, resto de cultura, folha seca que cai agora no inverno, loucamente, como se fosse uma chuva. Junta tudo isso, coloca no chão, incorpora no solo. Tem um produtor que eu atendo, ele já faz um tempo já, e ele me falou assim, Érica, o seu sistema dá trabalho pra burro. Porque eu tenho que sair catando folha seca, eu tenho que sair catando palhada, eu tenho que sair buscando esterco, eu tenho que sair louco atrás de qualquer coisa seca. Eu vejo, eu já guardo. Ele falou que se tornou um viciado em resíduo vegetal, em resto de planta. Ele se tornou um viciado. Ele encontra o resto de planta, ele vai lá e armazena. Para quê? Colocar no chão, na cova. É isso que ele faz. Então ele coleta todo aquele material e vai e coloca no sulco de plantio. Então eu abro valeta no chão. Então toda aquela valeta ele preenche com esse material orgânico. Se vocês têm possibilidade de estar próximo à carvoaria legalizada, peça para eles toda aquela raspa de forno de carvão. Então as raspas de forno de carvão é excelente para colocar na cova. Toda essa matéria orgânica retém umidade, carvão retém umidade, palhada retém umidade, esterco retém umidade. E o que vai acontecer daqui para frente? Seca, não vai chover mais com frequência. Se vai ter seca daqui para frente, eu vou fazer o quê? Usar a matéria orgânica para reter a umidade. Então, se vocês não acreditam que ela possa dar nutriente, então usa para virar uma esponja que vai absorver toda aquela água que vocês irrigam a horta ou o pomar e vai oferecer para a planta. Sério, os lugares que eu vejo que tem matéria orgânica no chão, no sulco de plantio, na vala de plantio, ou se não, na cova, o que acontece no sol de meio-dia? As folhas não murcham. Sabe aquelas folhas que tá bonitas,
às 7 horas da manhã toda aberta. Aí chega no horário de meio-dia, 1, 2, 3 horas da tarde, fecha tudo. Por quê? É muito seco, o calor é intenso em cima do solo, então ela fecha a folha para diminuir a perda de água. Só que se meu chão tem água, está hidratado, ele não vai ter esse problema. Ele não vai ter esse problema de perder umidade. Entendeu? E por isso que a matéria orgânica é importante. Eu não estou aqui falando essas coisas para vocês virarem orgânicos. Não, eu só estou dando um alerta de que são coisas que funcionam. Se no Mato Grosso do Sul, que tem um clima extremamente adverso, funciona, por que não vai funcionar em outro lugar? Ah, mas o interior de São Paulo é diferente. Não é não. O interior de São Paulo está ficando sem chuva, já faz algumas semanas que não chove e o calor está aumentando. De noite já não está tão fresquinho no interior de São Paulo. Ah, mas no Nordeste sempre foi seco. Então, gente, então tá na hora de vocês também utilizarem esse artifício. Porque no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste, vai entrar no período de seca, temperaturas elevadas, e isso compromete a produção de qualquer um. E nesse momento, é momento de produzir bem, porque ganha-se dinheiro. Porque aquelas pessoas que não investem em sistema de irrigação, gotejo, aspersor, seja lá a forma que for de irrigação, ele não se mantém produzindo. Então agora é uma oportunidade de negócio, porque se vocês mantêm uma lavoura aqui, lá vamos chutar que vocês plantando agora em torno de setembro, dependendo da cultura da hortaliça, setembro vocês já têm uma produção. Mas a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, vocês já estão colhendo. Hortaliça tem essa vantagem. Então, o que acontece? Hoje vocês plantando, a pessoa que vai esperar só na chuva que vier, vocês já estão colhendo o produto. Então, o momento de diversidade, de adversidade, essas adversidades que no caso é seca, faz com que tenha oportunidade de negócio. Então, nós temos que saber quando plantar. Não é tão viável vocês também escolherem a época de chuva para plantar. Por quê? Todo mundo vai plantar. Todo mundo vai querer produzir. No momento de facilidade, vai ter produção no campo. Ah, gente, então quer dizer que na melhor época de plantio, que no caso é o verão chuvoso, eu não posso plantar? Pode, só que vocês podem pensar muito bem que aquelas plantas que toleram excesso de água, elas vão se desenvolver muito bem e isso vai explodir no mercado em volume. Ah, então, Érica, para eu ter sucesso de venda, eu não posso só pensar no manejo no campo, não. Lembra-se, manejo sustentável também para quem planta. Então, a sustentabilidade é financeira, não é somente ambiental. A sustentabilidade monetária. E isso é muito importante. Então, eu agradeço muito. Continue me seguindo. Muito obrigada pela confiança que vocês têm em mim, em ouvir o que eu tenho para transmitir a vocês. Eu espero que tenha ajudado e espere que vai ter mais live. E eu quero essa interação muito boa que eu tive com vocês hoje. Até mais. Muito obrigada pela atenção. Até mais. Tchau, tchau, gente. Um beijão para todos.